Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Hoje, um dia muito importante para nós, nessa quinta-feira, a quinta-feira por excelência, porque é o dia de Corpus Christi. Essa solenidade, ela é celebrada há muito tempo na igreja como uma manifestação pública da fé cristã no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, da presença de Jesus na Eucaristia, do memorial perpétuo de Jesus, porque ele mesmo disse a nós, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Então, por isso se tem o costume de manifestar-se publicamente a nossa fé na divindade de Jesus, na sua presença real na Eucaristia. Não é uma presença figurada, não é uma presença real. Como nós vamos compreender essa presença real? São Tomás de Aquino, ele dizia que todos os sentidos nos enganam, mas um nos dá o testemunho de fé. Porque quando eu como, o meu paladar reconhece pão, farinha e água. Quando eu toco, eu reconheço pão. Quando eu cheiro, eu sinto pão. Mas o meu ouvido escuta. Isto é o meu corpo. Então, por essas palavras e pela força do Espírito Santo, que age na igreja através do sacerdote, aquele pão se torna corpo de Cristo, se torna a carne do Senhor. Então é isso que nós cremos, é isso que nós confiamos, é nisso que nós depositamos a nossa fé. Nós acreditamos nessa graça que o Senhor concede a cada um de nós. Então, nesse sentido, também a gente entende que aí depois foram surgindo pelas procissões, né? Porque como é manifestação pública, então por isso se tem as procissões. E depois também surgiram os costumes dos tapetes de sal, que remontam um pouco à entrada de Jesus em Jerusalém, né? Mas também, como o Senhor nos chamava a ser o sal da terra, então aí os tapetes de sal, com sal tingidos, começaram a ser feitos para a celebração de Corpus Christi, por onde o Senhor Eucarístico vai passar, então, né? Então tem-se o costume que celebra-se a missa, e aí naquela missa se consagra a Eucaristia, né? E depois nós saímos uma manifestação pública, numa procissão com Jesus na Eucaristia, tá? Quando nós vamos olhar para as leituras de hoje, nós vamos ver que, antes disso, deixa eu só lembrar uma coisa. Hoje é uma das grandes solenidades da igreja, que a gente reconhece hoje as três grandes solenidades, que são domingo a Páscoa, Pentecostes e Corpus Christi, que são justamente as três grandes solenidades onde a gente lê ou canta a sequência. A sequência de hoje, de maneira muito especial, foi escrita por São Tomás de Aquino, né, um grande santo da igreja, e que vai dar pra gente todos esses sinais da presença real de Jesus na Eucaristia, tá? Aí vamos para as leituras. Nas leituras, nós vamos ver pela primeira leitura que o Senhor, ele sacia a fome do povo. Quando o homem, ele tem fome também representa, a gente olhar a fome aqui, ela representa também desejo e impulso. Então, o homem, ele tem um desejo, um impulso de querer e de busca de Deus. E toda vez que o homem tem desejo de Deus, ele sacia. Porque quando o povo teve fome no deserto, Deus saciou o povo. Então, quando nós temos desejo de Deus, quando nós temos vontade, de ir ao encontro dele, ele nos sacia, tá? Também, nós vamos ver que a primeira leitura também diz que nem o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é muito interessante. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas Deus não deu pão do céu na primeira leitura? Mas não era qualquer pão, era pão do céu. Assim como a Eucaristia não é qualquer pão,
é o corpo de Cristo. E como que se passa de pão para a Eucaristia, para o corpo de Cristo? Pela força da palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui também a gente tem uma explicação, não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra converte o pão em corpo de Cristo, em Eucaristia, em alimento não mais terreno, mas alimento do céu, alimento que leva para o céu. Por isso que no Evangelho nós vamos ver que por várias vezes nosso Senhor vai repetir que será um pão para a vida eterna, porque não é um pão comum. Por exemplo, quando eu como um pão, que eu vou na padaria, né? Quando eu vou na padaria e compro um pão, eu vou comer aquele pão, processo biológico, né? Fisiológico, melhor dizendo. Processo fisiológico. Como aquele pão, ele vai para o meu estômago, vai ser digerido, vão ser quebradas as moléculas, vai chegar, o pão é carboidrato, vai chegar e vai se tornar glicose. Aquela glicose vai ser absorvida, mas ele também tem outras coisas ali. Farinha, que são fibras e tal. Tudo isso vai formar um bolo, chamado bolo fecal, e que vai sair nas fezes. Então, eu vou ficar com uma parte daquilo que vai me nutrir, mas tem algo que vai ser mandado embora, que vai sair, não vai permanecer em mim, não vai ser eterno em mim. Agora, quando eu me alimento da Eucaristia, o sacramento, quando entra em contato com a minha boca, o sacramento se desfaz e passa a fazer parte de mim. Então, tudo da Eucaristia é aproveitado em mim. Nada se perde. Tudo da Eucaristia é aproveitado em mim. Porque Jesus se torna um comigo. A Eucaristia também é um alimento de, como nós podemos dizer, um alimento de esponsalidade. O que seria um alimento de esponsalidade? Porque quando um homem e uma mulher se casam, recebem o sacramento do matrimônio, eles se tornam uma só carne. Se tornam uma só decisão, uma só vontade, um só caminho. Quando eu comungo, eu vivo essa esponsalidade com Deus. Eu me torno um com Ele, porque Ele passa a ser um comigo e tudo em mim. Aqui, a gente tem uma coisa importante. Por isso também, como Jesus está presente na Eucaristia de maneira perfeita, nós precisamos entender também e tomar cuidado com os fragmentos da Eucaristia. Muito cuidado, às vezes, quando a gente comunga na mão, se não ficou nenhum fragmento para não se perder. Porque aquele tudo de Jesus que era entregue a mim não pode se perder no chão, pelo caminho ou em qualquer outro lugar. Então a gente tem que tomar cuidado quando comunga na mão. Às vezes também, eu fico muito nervoso com isso. Porque as hóstias, que dependendo de onde você compra, elas às vezes vêm soltando uns farelinhos. E quando você vai dar comunhão para a pessoa, às vezes na boca cai um farelo, um fragmento. Então isso nossa, isso me dá uma crise. Porque assim, é Jesus que está se entregando tudo. Então nada dele pode se perder. Porque ele precisa se tornar um comigo. Porque a Eucaristia é o pão da esponsalidade. É o pão da união dos esposos. Eu, a uma esposa, me uno com o esposo na Eucaristia quando eu comungo. Então olha que bonito isso. Nós que fomos feitos para a eternidade, para a esponsalidade, para sermos as noivas do Cordeiro, nós temos a chance de viver ainda de forma nebulosa, ainda de forma sem perceber muito, nós já podemos viver isso aqui quando comungamos. A primeira leitura também vai apresentar pra gente a Eucaristia como pão de passagem, porque eles comeram maná depois de passarem da escravidão do Egito para a libertação no deserto. Então, a Eucaristia é um alimento de passagem. Ele é um alimento que sela a minha libertação da escravidão do pecado. Por isso, eu não posso comungar em pecado. Porque se eu estou em pecado, como que eu vou receber o pão que sela a libertação e a vitória sobre o pecado? Se eu ainda estou no pecado, se eu ainda estou vivendo essa situação de pecado, eu não posso comungar. Porque eu não posso celebrar. Por exemplo, quando eu era novo, dizia-se que não podia celebrar, entre aspas, superstição. Não se podia celebrar aniversário antes do dia. Aniversário se celebra no dia. Eu não vou celebrar, por exemplo, hoje é 5, né? Que dia é hoje? 5 de junho. Eu não vou celebrar meu aniversário hoje, 5 de junho. Se meu aniversário é só 7 de novembro. Não condiz, não tem lógica. Assim como também,
não tem lógica eu celebrar a vitória sobre o pecado se eu ainda estou no pecado. Entende? Então a Eucaristia ela é pão de passagem. Celebra a vitória da passagem da escravidão do pecado para a libertação. Na segunda leitura a gente vai ver que a Eucaristia é pão de comunhão. Por quê? Porque quando eu comungo, lembra da esponsalidade? Quando eu comungo, eu entro em comunhão com Deus. É uma comum união, uma única carne, uma única vontade, uma única decisão. Então é um pão de comunhão porque me faz querer viver mais a vida de Deus, me faz querer buscar mais a santidade. Porque ter comunhão com Deus, não existe comunhão com Deus sem desejo de santidade. Não existe comunhão com Deus sem vontade de entrega total. Não existe comunhão com Deus sem oferta de vida. Então, não tem como eu comungar sem querer viver a vida da igreja. Por isso que, às vezes, existe uma preparação. As crianças por 2 anos, 1 ano e pouco na crisma, né, na confirmação. Por isso que existe uma preparação para receber a comunhão. Porque eu não posso receber a comunhão como se fosse qualquer coisa. Porque ela me prepara e quem comunga tem que ter no coração o desejo de viver a vida de Deus, porque é um pão de comunhão, para me colocar em comunhão, em comum unidade, em único desejo de viver a vida de Deus, de viver o que Deus me pede, de viver o amor, de viver os mandamentos, de viver uma vida reta, de viver uma vida santa. Por isso que sim, se eu não quero viver a vida da igreja, se eu não quero ser santo, nem precisa comungar. Para que você comunga? Porque a comunhão é para nos colocar em comunhão com Deus e nos fazer santos. E o Evangelho vai falar que é o pão da vida eterna. É o pão da vida eterna, por quê? Porque a Eucaristia é remédio contra o pecado. Isso vai dizer, é a definição de Eucaristia no Catecismo da Igreja, que a Eucaristia é remédio contra o pecado. Então ela, como remédio contra o pecado, ela me cura, remédio cura. Ela me cura do pecado e ela vai me aumentar o desejo de não voltar àquele pecado. Então ela é pão de vida eterna, porque aquele que comunga, estando livre do pecado, está caminhando para o céu. Quem comunga, comunga do pão do céu, do pão descido do céu, que quer esse pão desceu do céu para se fazer alimento, para nos fazer subir. Por isso ele é pão de vida eterna, porque ele vem do céu e nos devolve, nos leva, nos faz querer subir para chegar ao céu. Por isso ele é pão de vida eterna, porque ele nos leva, nos prepara e nos conduz para o céu. Então que nesse dia que a gente celebra Corpus Christi, a sua mente possa se abrir para Deus, para que você possa comungar cada dia mais dignamente. Se tem alguma dúvida sobre pecado, se confessa, não comunga não. Se confessa, para você receber o Senhor dignamente e ter plena comunhão com Ele e caminhar para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.